Cidade FM, no combate ao coronavírus. Começa agora também mais uma cobertura especial da Cidade FM com os fatos que viram notícia. Tudo sobre a pandemia de coronavírus, especialmente os números de casos confirmados da doença nos municípios da região. Comigo nessa, mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma ótima manhã de quarta-feira, meio de semana para todo mundo. Estamos aí iniciando essa cobertura. Nos próximos 30 minutos você fica muito bem informado com a gente. Estamos ao vivo além do rádio, também nas redes sociais. Acesse facebook.com/Rádio Cidade Tu, ao vivo com nossa live, com som e imagem para você assistir esse programa. facebook.com/Rádio Cidade Tu. Não esqueça lá de curtir, compartilhar e também comentar os assuntos aí que nós vamos abordar ao longo da programação. Mais 5 pessoas testaram positivo para a Covid-19 em Itu. A quantidade de pacientes com suspeita da doença em internação hospitalar também subiu. Pois é, são 50 casos agora confirmados na cidade de Itu. Ontem eram 45. Entre esses 50 casos, já temos 17 pessoas curadas da doença e, infelizmente, 7 óbitos confirmados na cidade de Itu. Portanto, Itu tem 50 casos confirmados, entre eles 17 curados e 7 óbitos confirmados. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados são 21, diminuíram de 28 para 21. Mas os casos em internação clínica aumentaram de 10 para 12 e os casos que estão internados na UTI aumentaram de 4 para 5. Portanto, 21 pessoas estão aguardando resultados, são os casos suspeitos, e tu já teve 163 casos descartados através de exames e recebidos aí do Instituto Adolfo Lutz. Impressionante, né? Como avança o coronavírus em Itu. Hoje, 13 de maio, 45 dias depois da primeira testagem positiva na cidade, a Secretaria Municipal contabiliza aí 50 casos confirmados. Fazendo um cálculo matemático simples, né? Hoje a gente percebe que, em média, a cada um dia, pelo menos uma pessoa se infecta com a doença. Então fica aí de reflexão, né? Para quem está ouvindo a gente, aqueles que ainda não acreditam no coronavírus, na letalidade, enfim, no avanço que ele tem, né? Serve de reflexão também para que as pessoas possam aí verificar que está muito perto da gente e, em média, a cada um dia, pelo menos nesse um mês e meio, 45 dias depois da primeira testagem positiva em Itu, pelo menos a cada um dia uma pessoa se infectou. Essa é um simples cálculo matemático, a gente chega a essa conclusão. Exatamente. As pessoas falam, né, Tiago, costumam falar, mas estão divulgando números como se fossem o resultado da loteria, o resultado de jogos de futebol. Mas, infelizmente, é preciso, né? Inclusive as pesquisas científicas, todas elas que estão tentando encontrar a solução, a cura para a Covid-19, se baseiam em números, né? Então é preciso realmente fazer essa contagem para que o município possa, principalmente, prover recursos, né, para estar fazendo tratamento aí dessas pessoas que se contaminam com a Covid-19. É aquilo que a gente sempre fala aqui, a maioria das pessoas, infelizmente, no país, só vai acreditar quando chegar próximo de si. Quando serve de alerta, né? Por exemplo, Capivari teve uma família inteira que se infectou. Uma pessoa, acho que é o primeiro caso, né? Uma pessoa confirmado, sim, né? Porque, na verdade, na teoria, se uma pessoa da família contraiu o vírus, todas vão contrair. Especialistas dizem, né, que uma pessoa contaminada, ela tem capacidade de infectar outras 3. Exatamente. E até porque algumas podem não apresentar os sintomas, né, Tiago? Então, e nem todas vão ser testadas, né? Os testes estão acontecendo somente naquelas situações mais graves, principalmente nos que estão sendo internados. Então, Capivari teve aí uma família inteira que foi testada e foi comprovado que a família toda estava com Covid-19. Todos curados já, inclusive, viu? Sim. Mas a maioria das pessoas, infelizmente, não acredita, só vai passar a acreditar quando acontecer dentro da própria casa ou no seu círculo de amizade, dentro da própria família.
8h05. Em apenas um dia, Sorocaba registrou 39 casos a mais de coronavírus. Agora são quantos no total? Olha, são 307 casos Sorocaba dia após dia. Sorocaba, a gente falou aqui ontem, pode ter em breve lockdown, né, que é o fechamento total da cidade. Sorocaba, 307 casos, subindo de 268 para 307. Aí a cidade diz aqui que tem 260 entre recuperados e que estão em recuperação. É uma nomenclatura diferenciada, devido principalmente, né, àquele caso da semana passada, quando voltou atrás um caso que foi considerado recuperado. Porém, os de recuperação não costuma se contar aí entre os recuperados, até porque ainda está em tratamento, né? Mas a cidade de Sorocaba divulga dessa maneira. Entre eles também 19 internados, sendo 7 em UTI. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados são 153, caiu de 163 para 153. Os casos suspeitos internados também diminuíram de 46 para 40. Agora são 11 pessoas na UTI entre os 40 suspeitos internados. Sorocaba ainda investiga 5 óbitos por suspeita de Covid-19 e tem 28 óbitos confirmados no total. O número de casos confirmados em Sorocaba não para de aumentar. O índice de isolamento social da cidade é um dos mais baixos de toda a região. Costumo fazer um comparativo com o futebol, né? Sorocaba é cabeça de chave de uma grande região metropolitana que engloba muitas cidades e tem essa circulação de pessoas de várias cidades, né? Então, o índice teria, teoricamente, que ser muito melhor do que é. Um novo paciente que havia testado positivo para a Covid-19 já está recuperado da doença na cidade de Salto. E os números de casos confirmados, teve alguma alteração? 15 casos ainda, Tiago, o mesmo número de ontem, né? O número que chama atenção é justamente o de mais um paciente curado. Isso é bom demais. Agora são 14 pacientes curados na cidade de Salto e um segue internado. Os casos descartados também permanecem em 80. Os casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames também são os mesmos, são 7. E os casos suspeitos internados são os mesmos, né? 3 casos suspeitos internados, sendo que um está em UTI e um em isolamento domiciliar. Portanto, aí os números de Salto praticamente inalterados, apenas um curado a mais. E lá em Porto Feliz, parece que a situação também estacionou, né, com relação à doença? Porto Feliz tem a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde tem batido muito na tecla, né, de conscientizar as pessoas e principalmente fazer aí ações de conscientização, de combate ao coronavírus cara a cara, né? A pessoa vai pra rua, vai lá, passa na fila do banco, tem gente sem máscara, o pessoal da Secretaria de Saúde dá a máscara, leva a máscara, orienta e fala, ó, próxima vez vai ser multado, assim, assado. Então isso tem contribuído muito para a estabilização aí dos números em Porto Feliz. No momento são 17 confirmados, entre eles 10 pessoas curadas, 5 em isolamento domiciliar, 1 em internação na UTI e 1 em internação clínica. Que estão aguardando resultados são os casos suspeitos, né? Diminuíram de 15 para 10. Agora são 8 em isolamento domiciliar e 2 em internação clínica. Os casos excluídos no total em Porto Feliz chegaram a 98 e tem um óbito por suspeita de Covid-19 ainda sendo investigado, aguardando o resultado de exame. Muito bem, e subiu para 12 a quantidade de óbitos por coronavírus em Indaiatuba. Os casos confirmados também aumentaram. 91 casos confirmados, ontem eram 87, a prefeitura confirmou mais um óbito, vítima do novo coronavírus, agora são 12, o paciente do sexo masculino, 75 anos, não apresentava comorbidades, estava internado no Hospital Augusto de Oliveira Camargo desde o dia 25 de abril, foi diagnosticado com Covid-19 por meio de análise do Instituto Adolfo Lutz e teste rápido do próprio hospital. Então, até este momento, a Prefeitura de Cabreúva de Indaiatuba, melhor dizendo, tem 91 casos confirmados de Covid-19, entre eles 69 pacientes curados, mais 4 aí, Tiago, de ontem para hoje, mais 4 pacientes curados, 12 óbitos confirmados, segue com 12 óbitos por suspeita, sendo investigado, e até o momento 23 óbitos foram descartados na cidade de Indaiatuba. Entre os casos confirmados, 10 ainda estão internados. E 60 casos ainda aguardam resultados de exame, são aqueles chamados os casos suspeitos, né? Entre esses 60, 13 estão em internação clínica e 11 suspeitos estão em UTI.
E já passam de 300 casos confirmados de coronavírus em Jundiaí. E o número de óbitos, teve também alguma alteração? Teve sim, mais um óbito confirmado na cidade de Jundiaí também. Eram 22, agora são 23 óbitos. Outra cidade grande da região que não para de aumentar os números, Thiago. Sim. Os casos positivos, aliás, no geral, né, foi de 282 para 310 os casos positivos, casos confirmados em Jundiaí. Desses casos que estão fazendo tratamento em casa, 101, diminuiu de 115 para 101. Os casos recuperados também aumentaram bastante, passando de 119 para 151. Pessoas que estão internadas em Jundiaí aumentaram de 24 para 33, 9 pessoas a mais sendo internadas ontem. Pessoas internadas em outras cidades da região, 2, e os óbitos confirmados, como eu disse, passando de 22 para 23. Os casos suspeitos, 29 estão aguardando resultado em casa, fazendo aquele tratamento em casa, 18 estão internados, e os óbitos que aguardam resultados passaram de 8 para 11, aumentando, portanto, mais 3 óbitos suspeitos aí na cidade de Jundiaí. No total, Jundiaí já descartou 256 casos suspeitos através de resultados de exames, entre eles 39 óbitos. E em Cabreúva e Votorantim, você tem os números atualizados de lá? Cabreúva atualizou ontem, são 7 casos suspeitos, eram 5, subindo 2 aí. Os casos confirmados não mudam, permanecem em 8, e os casos descartados também são 30. Nenhuma morte registrada oficialmente, nenhuma morte suspeita em Cabreúva. O número de pessoas em isolamento domiciliar, aquelas pessoas que estão com alguma síndrome, algum sintoma próximo ou parecido da Covid-19, são 68. Essas pessoas não são testadas, lembrando que os testes acontecem apenas nos casos mais graves. Portanto, Cabreúva segue com 8 casos confirmados e nenhum caso de óbito confirmado lá na cidade. Em Votorantim, o número de casos confirmados aumentou, mais 1, são 52 agora. O número de recuperados também aumentou, de 30 para 32. Pessoas que estão em isolamento domiciliar são 12 e pessoas que estão internadas diminuiu de 7 para 5. Votorantim tem ainda 3 óbitos confirmados neste total aí de 52 casos confirmados. Até o momento, os casos suspeitos são 19, que estão aguardando os resultados de exames. 7 casos suspeitos estão internados, sendo que 2 estão em UTI. Votorantim não tem neste momento nenhum óbito suspeito em investigação. 8h13, o Brasil já registra 12.400 mortes por Covid-19. Já são mais de 177 mil casos confirmados. Esses números são do balanço de ontem do Ministério da Saúde, provavelmente já subiram, né? Já passou desse número, né? Então a gente traz sempre aqui os números oficiais do Ministério da Saúde, balanço que agora está sendo divulgado por volta das 7 da noite todos os dias, né? Então 12.400 mortes, na segunda-feira eram 11.519, praticamente quase 1.000 mortes a mais, aí foram 881 novos registros de mortes acrescentadas em 24 horas, mas como o número continua sendo contado até a noite pelas secretarias estaduais de saúde, esse número já deve ter passado. 177.589 casos confirmados no total, eram 168.331 na segunda-feira, foram 9.258 casos incluídos no balanço em 24 horas. Thiago, vem subindo de forma absurda os números aí de casos, né? A gente falava aqui em pouco mais de um mês e 2 dias, os casos subiram de 4 mil para 105 mil, praticamente 100 mil casos em pouco mais de um mês, e os números não param de subir de jeito nenhum. E São Paulo continua sendo aí, né, o estado com mais casos, foram 396 novas mortes nas últimas 24 horas, 5.632 novos casos. A região de São Paulo, o estado aí tem muitas mortes, 3.949 mortes no total, segundo a Secretaria Estadual de Saúde ontem, corrigindo aqui, 206 novas mortes registradas em 24 horas. No total, 47.711 casos confirmados da doença em todo o estado de São Paulo, número que representa um aumento aí de 5% para mortes. Ainda, segundo o governo do estado, 9.500 pacientes internados com sintomas da doença no estado de São Paulo, sendo que 3.720 estão na UTI, 5.815
em enfermaria aí, segundo o balanço divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde. Tiago. Cidade FM, no combate ao coronavírus. Os fatos que são notícia, agora aqui em 104,7, essa é a pandemia de coronavírus, na verdade, a nossa cobertura especial sobre esse tema, e você fica muito bem informado aqui em 104,7. Ainda traçando o balanço, né, do avanço da doença pelas cidades da região, mas agora vamos além, vamos para o mundo. Como que está a situação? Quais são os números atualizados no planeta, Luciano? 4.278.180 pessoas infectadas em todo o mundo, segundo a Universidade Johns Hopkins. Só nos Estados Unidos, Thiago, 1.370.016 pessoas. O número de mortes também não para de aumentar. São 292.316 óbitos em todo o mundo. Nos Estados Unidos, 82.389 mortes. O número de recuperados também passando hoje de 1,5 milhão, para ser mais preciso, 1.502.468 pessoas já se recuperaram da doença. Isso é muito bom. O Brasil está na lista também, subindo cada vez mais neste número de recuperados. São 72.597 pessoas já curadas da Covid-19 em todo o Brasil. É aquela boa notícia que a gente gosta de divulgar aqui. Os números bons, através do rádio. 8h22, índice de isolamento social voltou a cair na cidade de Itu. Em todo o estado, o resultado também segue abaixo do estipulado aí pelas autoridades. No estado de São Paulo, o índice ficou em 48%, segundo os dados do governo. O número representa uma leve alta, né, para um dia da semana anterior, já que na sexta-feira, por exemplo, o estado registrou o pior índice desde o início da quarentena, com 46%. Na região, subiu no domingo, mas aí caiu novamente na segunda. Itu, 45%, no domingo foi 52% e no sábado 48%. Salto na segunda-feira 46%, domingo 52% e no sábado 49%. Sorocaba tivemos na segunda-feira 44%, o pior índice dos 3 dias. No domingo 51%, no sábado 47%. Sorocaba não consegue manter aí um índice satisfatório. E Itu também chegando a 45%. Entre os índices mais baixos, né? Abaixo disso, só de 43% registrado na sexta-feira ou na quinta, se eu não me engano. Muito bem, 8h23, mudando de assunto agora, pesquisadores da Fiocruz apontam que o coronavírus já circulava aqui no Brasil antes mesmo do carnaval. Pois é, a gente já tinha notícia disso, né, Tiago? Havíamos comentado, inclusive, aqui já no programa, e várias especulações, mas agora com estudo científico, né? Estudo com números e com fatos. O novo coronavírus já circulava pelo Brasil desde o início de fevereiro, antes do carnaval, e da detecção oficial do primeiro caso é o que aponta o estudo da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo a pesquisa, a Covid-19 começou a se espalhar no país aproximadamente na primeira semana de fevereiro, 20 dias antes do primeiro diagnóstico oficial em São Paulo e 40 dias antes de que a transmissão comunitária fosse confirmada. Enquanto países da Europa e da América confirmaram os primeiros casos importados da doença, a transmissão comunitária, quando não se é possível rastrear a origem do contágio, já estava acontecendo no Brasil. O primeiro registro do coronavírus foi feito no dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira de cinzas. O estudo da Fiocruz sugere que, como no Brasil, na Itália, na Holanda e nos Estados Unidos, a transmissão comunitária começou entre 2 a 4 semanas antes dos primeiros casos importados serem detectados. A declaração da Fiocruz indica ainda que suas pesquisas podem contribuir para a detecção precoce de novos surtos do coronavírus no futuro. Muito bem, 8h25, e o estado de calamidade pública, que autoriza aí prefeitos e governadores a comprar insumos e equipamentos sem licitação, tem virado aí motivo de investigação, né? Por causa disso, ao menos 11 estados têm investigações sobre supostas compras superfaturadas. Semana passada falamos sobre o estado de São Paulo, né, que havia uma suspeita e tudo mais, mas isso já se estende para outras
ou para outros estados da federação. Exatamente, ao menos 11 estados, além do Distrito Federal, né, tem investigações em curso, justamente por compra de equipamentos, respiradores e itens de proteção necessários para enfrentamento da Covid-19. Segundo o Ministério Público Federal, que atua nas investigações quando há repasse da União, há 410 procedimentos abertos de forma preliminar que podem aí dar origem a processos criminais. Desde fevereiro, a legislação brasileira permite, né, que gestores públicos comprem, sem fazer licitação, bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da pandemia, né? Os contratos passam a ser investigados quando o Ministério Público e a polícia notam indícios de irregularidades, como preços muito acima da média praticados por fornecedores ou demora para entregar as mercadorias e os produtos. Em São Paulo, por exemplo, o Ministério Público instaurou um inquérito para apurar compras do governo João Dória. A gestão fechou o maior contrato estadual até aqui por 100 milhões de dólares, algo em torno de 574 milhões de reais, por 3 mil respiradores da China. E segundo o governo de São Paulo, a empresa chinesa foi escolhida após uma pesquisa de mercado. Porém, Tiago, o Ministério Público apurou que esses respiradores foram comprados algo em torno entre 120 a 150 mil reais cada um. Só que outras empresas, outros estados até têm comprado os respiradores do mesmo modelo por preços mais em conta, metade do valor, algo em torno de 50 a 60 mil reais. Então isso leva o Ministério Público a fazer essa investigação. Inclusive tem acontecido muitos casos em Minas Gerais, os primeiros 500 respiradores comprados também da China chegaram com problemas, nenhum funcionou, a empresa chinesa disse que vai devolver. Tudo isso realmente tem que ser investigado, principalmente para que não haja abuso de autoridades neste momento, com gastos desnecessários, gastos que são precisos sim para o enfrentamento da Covid-19, mas que não haja desvio dessa verba pública. Alguém pode estar se beneficiando desse valor. Não estou afirmando que está, mas pode sim. E aí cabe às autoridades investigarem para de fato punir se realmente estiver ocorrendo. 8h28, devido à crise causada por causa da Covid-19, 1 em cada 5 trabalhadores formais já teve redução de salário ou contrato suspenso. Pois é, isso também já era esperado, né? Mais de 7 milhões e 100 mil trabalhadores brasileiros já tiveram a redução da jornada e do salário ou a suspensão do contrato de trabalho, né? De acordo com os dados do Ministério da Economia, esse número representa 20,7% dos empregados com carteira de trabalho no setor privado. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal do IBGE, a chamada PNAD contínua, né? O país tinha no trimestre encerrado em março 34.736 trabalhadores formais, incluindo os domésticos, ou seja, 1 em cada 5 trabalhadores formais já teve corte de salário ou contrato suspenso aí em todo o país. Em razão da pandemia, o governo autorizou, através da medida provisória 936, essa redução, né, do salário e da jornada, que podem ser de 25%, 50% ou até 70% por um prazo máximo de 90 dias. A MP também permite a suspensão total do contrato de trabalho por até 2 meses em alguns casos específicos. Então, já são aí mais de 7 milhões e 100 mil trabalhadores que foram afetados financeiramente também pela pandemia. Uma ótima quarta-feira, a gente se fala amanhã a partir das 8 da manhã. É isso aí. Obrigado pela presença, Luciano. Então, mais informações a qualquer momento também nos nossos boletins informativos. E um grande abraço para você que está ouvindo a gente através do rádio também. Fique com a gente aí na volta dos comerciais, muita música aqui no Show da Manhã.